Queridos irmãos, o profeta que foi designado para que eu falasse sobre ele é o profeta Daniel. E o profeta Daniel não é um profeta assim tão fácil de se falar. Na verdade, há quem diga que o livro do profeta Daniel é um dos mais conhecidos e também um dos mais difíceis. Porque ele é cheio de símbolos, né? Ele é cheio de símbolos, de visões, muito parecido com o Apocalipse. Não é à toa que Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E não sei se vocês sabem, mas Apocalipse é um estilo literário. E Daniel foi escrito dentro desse estilo literário apocalíptico. E esse estilo literário, ou gênero, né, pode ser chamado de tanto o estilo como o gênero literário apocalíptico, ele tem 3 mensagens, objetivamente. Esse estilo literário apocalíptico tem 3 mensagens, objetivamente. É um texto de denúncia. Se você pegar o livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro de denúncias. Denúncias. É um texto de esperança. Ao tempo todo ele está convidando o povo a ter esperança, apesar do caos, a despeito do caos, tenha esperança. E é uma mensagem de perseverança. Essas 3 mensagens, por assim dizer, caracteriza esse estilo literário, apocalíptico, que tanto João usa ao escrever o Apocalipse, como Daniel também usa ao escrever o seu texto. Então, não é um texto fácil. Daniel não é um texto fácil. E por isso mesmo, eu vou trabalhar aqui numa dinâmica diferente de todas as vezes que eu já estive aqui pregando, compartilhando a palavra de Deus, trazendo aqui um estudo, um ensinamento. O de hoje eu vou fazer numa dinâmica tanto quanto diferente. Vou até pedir que você esteja sempre com a sua Bíblia em mãos. Possivelmente, vou ficar aqui. Eu tenho até quantos minutos eu posso falar? 9:20. Eu tenho 1 hora aqui para falar, então, dentro desse tempo, trabalhar aí para aproveitar o máximo do tempo. Possivelmente eu vou pedir que alguns de vocês aí façam aí uma leitura, leia, né? Vamos ver aqui no andamento da nossa reflexão. Muito possivelmente vou precisar que você leia algumas referências aí. Então mantenha sempre a sua Bíblia na mão. Num primeiro momento, nós vamos fazer aqui uma leitura geral do livro de Daniel. São 12 capítulos. Claro que nós não vamos ler o versículo por versículo, porque vamos gastar 1 hora aqui com isso. Então, mas a leitura que eu falo de ler é um resumo. Vou fazer um resumão aqui de todo o livro de Daniel. E num segundo momento, que seria a segunda parte aqui da minha fala, nós vamos tentar extrair e deixar aqui uma mensagem, uma reflexão a partir da mensagem de Daniel. Qual é a sua mensagem para hoje? O que nos ensina hoje? O que nós podemos tirar de todo esse texto, de toda essa construção, de toda essa estrutura para os desafios nossos hoje? O texto que eu quero compartilhar com vocês aqui na reflexão, na segunda parte, no segundo momento, já vou ler antecipadamente, é Daniel capítulo 3, versículo... Eu vou ler do 14 ao 18. Capítulo 3, versículo 14
ao 18. É um capítulo muito conhecido, né? O livramento dos companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, da fornalha de fogo. Então vamos ler um trecho aí dessa história, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ainda assim a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Isso é fé, né? Só aqui já dá, como diz o ditado, muito pano para manga. Isso é fé. Bom, como eu disse a vocês, eu quero dividir aqui a minha fala hoje à noite em 3 momentos. Esse primeiro momento nós vamos fazer aqui um resumão do livro de Daniel. Começando pelo tema. Qual é o tema do livro de Daniel? O livro de Daniel é, na sua maior parte, uma história profética dos poderes gentílicos, quer dizer, os poderes de nações gentílicas, mundiais, desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Os profetas, em geral, é interessante a gente perceber isso, que os profetas, em geral, salientam o poder e a soberania de Deus em relação a Israel. Daniel é o único profeta que destaca a soberania de Deus com relação não a Israel necessariamente, mas em relação aos impérios gentílicos do mundo. E aí ele revela Deus como aquele que domina e governa os negócios desses impérios até a época de sua destruição na vinda de seu filho. Então, de modo prático e objetivo, o tema teológico de Daniel é a soberania de Deus. Se você ler aí em Daniel, capítulo 5, versículo 21, a última parte do versículo, nós não vamos sair de Daniel, tá? Se você pegar aí, capítulo 5, versículo 21, a última parte do versículo, o texto diz assim: o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Então, qual é o tema de Daniel? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre todo e qualquer império, sobre todo e qualquer reino. Ele reina, ele é o Altíssimo, ele é soberano. Esse é o tema. As visões de Daniel, quando a gente chega lá nas visões, que no capítulo 2 já tem as visões, mas aí a partir do capítulo 7, nós vamos perceber que sempre, as visões de Daniel, sempre
demonstram Deus triunfando. Por exemplo, você pode ler isso no capítulo de número 7, versículo 11. Eu vou só citar as referências aqui e não vou ler por enquanto para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas se você pegar aí o capítulo 7, versículo 11, também o versículo 26 e o 27, nós podemos conferir também no capítulo 8, versículo 25, depois no capítulo 9, versículo 27, depois no capítulo 11, versículo 45, depois no capítulo 12 e o versículo 13. E o apogeu dessa soberania, que é o tema do livro de Daniel, é descrito em Apocalipse no capítulo 11, versículo 15. Se você quiser conferir, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, eu mesmo vou ler aqui rapidamente o que diz, capítulo 11, versículo de número 15, que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se a gente comparar com Daniel capítulo 2, versículo 44, o que diz aí? Versículo de número 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ainda no capítulo 7, versículo de número 7, diz assim, capítulo 7, versículo 27, diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então está aí, qual é o tema do livro do profeta Daniel? A soberania de Deus. Ele é soberano. Ele é o Senhor da história. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Deus não está escondido em algum lugar, em algum canto do universo, perdido e deixando a história e o mundo caminhar assim aleatoriamente. Ele é Senhor da história e ele tem as rédeas da história em suas mãos. E aí eu já mencionei para vocês, torno a repetir, que por causa de suas muitas visões, das muitas visões que nós temos aqui no livro do profeta Daniel, Daniel tem sido chamado muitas vezes como o Apocalipse do Antigo Testamento. Quem é o autor do livro do profeta Daniel? Todos sabem, e a tradição mesmo concorda, que o próprio Daniel é o autor. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, ele era da tribo de Judá e provavelmente membro da família real, porque no capítulo 1, versículo 3, quando Nabucodonosor invadiu Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordem a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E aí no versículo 6, diz aí: entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem? Daniel, quem mais? Ananias, quem mais? Misael e Azarias. Então, muito provavelmente, Daniel era da linhagem real, dos nobres de Judá. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, e ele fez essa observação que ele queria que fosse levado os jovens, os filhos de Israel, jovens, da linhagem real e dos nobres. E aí a gente vê no versículo 4 que Nabucodonosor traça o perfil desses jovens. Além de ser da linhagem real e dos nobres, ele quer jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento
e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre estes jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e muitos outros jovens que eram da linhagem real e dos nobres de Judá. Ficaram ali em Judá, após essa invasão, poucas pessoas que não representavam assim, na maioria camponeses, os pobres camponeses que não representavam nenhuma ameaça política para o império. Vocês devem saber disso, que houve 3 invasões no reino do sul, que era o reino de Judá. Nabucodonosor invadiu 3 vezes. Na primeira invasão, nessa primeira leva dessa invasão de Nabucodonosor em Judá, foi quando Daniel, com seus companheiros, foram transportados, foram levados para o cativeiro em Babilônia. Então, Daniel ainda era muito jovem ainda, tinha em torno aí dos seus, os historiadores, os pesquisadores dizem que Daniel tinha em torno dos seus 14, 15, 16 anos no máximo, ele não tinha mais do que isso, era um adolescente ainda, né? E foi levado cativo à Babilônia no 3º ano do rei Joaquim. Você pode ler esse relato no 2º livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 4 a 7, e a gente também pode ler no 1º versículo do capítulo 1 de Daniel. Olha aí na sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sitiou quer dizer cercou, né? Cercou Jerusalém. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, Daniel chegou a um dos postos mais elevados do reino da Babilônia. Posição que ele reteve durante o governo persa e que se seguiu ao babilônico. Ele profetizou durante todo o cativeiro, sendo proferida a sua última profecia no reinado de Ciro, 2 anos antes do regresso dos judeus à Palestina. E uma coisa que é muito peculiar na vida de Daniel é a sua vida imaculada em meio à corrupção de uma corte pagã, uma corte oriental pagã, que inclusive Ezequiel, profeta Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, é bom frisar isso aqui, que Daniel, Ezequiel, Jeremias foram contemporâneos. Eles viveram basicamente na mesma época. E Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, mencionou o exemplo notável de piedade, da vida de santidade de Daniel. E Daniel propõe no seu coração, me chama muita atenção que ele é um adolescente, como eu já mencionei, seus 14, 15, 16 anos no máximo, mas ele tem uma iniciativa, parte dele, versículo 8 diz isso claramente, que ele determinou no seu coração, ele propôs no seu coração, ele resolveu firmemente não se contaminar. Eu não vou me dobrar, eu não vou me render às propostas e à façanha do império da Babilônia, porque a grande ideia da Babilônia, a grande ideia de Nabucodonosor era fazer uma lavagem cerebral na cabeça daqueles jovens. Eles vão entrar pensando como judeus, que eles eram judeus, e vão sair pensando como caldeus. Nós vamos fazer uma lavagem cerebral. Nós vamos, até a identidade deles, nós vamos ver isso aqui já já, até a identidade deles nós vamos influenciar, nós vamos trocar os nomes desses rapazes aí. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não vai se chamar assim aqui na Babilônia. Nós vamos chamá-los de Beltesazar, chamaram Daniel de Beltesazar, vamos chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu, pessoalmente, todas as vezes que eu estou pregando sobre Daniel ou sobre Ananias, Misael e Azarias, eu evito sempre falar
Sadraque, Mesaque e Abednego. Sempre evito, a não ser por força da narrativa histórica. Eu estou lendo o texto, então o texto está mencionando como uma menção, mas para chamá-los, eu não chamo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu chamo-os de Ananias, Misael e Azarias, porque Sadraque, Mesaque e Abednego e Beltesazar, que foi o nome que eles colocaram em Daniel, eram nomes que faziam alusão e reafirmavam os deuses pagãos da Babilônia. Enquanto que os nomes deles, por Daniel, por exemplo, que eu já mencionei para vocês, que Deus é meu juiz, eram nomes que eram dados, como vocês todos sabem, dentro da tradição de Israel, os nomes eram dados de acordo com as circunstâncias, e eram nomes que reforçavam a fé deles, a crença e a fé deles, a devoção deles no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, Deus de Israel. E Daniel trabalha dentro do império, de todo o império da Babilônia, e ele tem um período, o seu período como profeta é um período um tanto quanto longo, porque Daniel profetizou desde Nabucodonosor até Ciro, e isso abrange um período de cerca de 73 anos. Olha bem, Daniel entrou lá jovenzito, um adolescente, e ele ficou até a sua idade avançada, e ao longo de todos esses anos, exercendo o seu ministério diante de Deus, e exercendo várias atividades de destaque. Ele foi ministro, ele teve cargos importantes dentro do cenário político do império da Babilônia, mas Daniel permaneceu fiel a Deus, desde a sua adolescência até a sua idade mais avançada, exercendo um ministério ali, cobrindo ali um ministério profético de Nabucodonosor até Ciro, um período aí de aproximadamente 73 anos. Isso foi do ano 607 até o ano 534 a.C. Agora, quais são as linhas gerais? Vamos ver aqui as linhas gerais do livro de Daniel. Primeiro, nós podemos dividir o livro do profeta Daniel em 3 blocos. Primeiro bloco, nós vamos ter aí uma parte introdutória, que é Daniel e seus companheiros, dentro do capítulo 1. Então, o capítulo 1 de Daniel é o primeiro bloco. A gente pode denominar esse primeiro bloco de uma introdução, Daniel e os seus companheiros. Depois nós temos um segundo bloco, que vai do capítulo de número 2 até o capítulo de número 7. Nós podemos chamar esse segundo bloco de o domínio de Deus sobre as nações do mundo, com relação ao desenvolvimento dessas e ao reino dele. Depois nós temos aí um terceiro bloco, que vai do capítulo 8 até o último capítulo, que é o capítulo 12. Nós vamos chamar esse bloco aí nesse bloco nós temos aí as visões de Daniel com relação aos destinos do povo de Deus. Então vamos lá. Primeiro, nós temos a parte introdutória. Todo o capítulo de número 1 é o primeiro bloco deste livro. Daniel foi verdadeiramente um grande homem, no que concerne a santidade pessoal, vivia uma vida imaculada em meio à sensualidade de uma corte pagã, a corte oriental. Quanto à sabedoria e conhecimento, ele superava os homens mais sábios da Babilônia. Versículo número 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. Veja o que diz aí. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. De todas as visões e sonhos. Então, nós podemos encontrar nesse primeiro bloco a maneira como Daniel se manteve santo, se manteve íntegro, se manteve fiel, se manteve leal ao seu Deus, ao Deus de seus pais, mesmo no meio de um ambiente hostil, mesmo no meio de um contexto de uma Babilônia
corrompida, um mundo corrompido, mas Daniel se manteve fiel. Então, no que se refere à sua posição, no que se refere à sua vida pessoal, ele vivia uma vida imaculada em meio à sensualidade de uma corte pagã. Quanto à sabedoria e conhecimento, ele superava os homens mais sábios da Babilônia. E no que diz respeito à sua posição, ele ocupava um dos mais elevados postos do reino. E o versículo 8 revela o segredo do seu êxito, que eu já mencionei para vocês. Versículo 8 do capítulo 1 diz o quê? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Qual é a razão do êxito? Qual é o segredo do êxito de Daniel? Ele colocou no seu coração, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Tanto eu como vocês já ouvimos várias pessoas pregarem sobre esse texto, e uma das explicações que a gente ouve com frequência é que Daniel colocou no seu coração o propósito de não se contaminar com a mesa do rei, porque o cardápio do rei, a comida real, eram compostas de comidas, de carnes sacrificadas aos ídolos. Possivelmente poderia ter até ali no cardápio alguns itens que fossem até proibidos dentro da lei, da tradição judaica. E vocês todos sabem que hoje não, né? Hoje dá muito trabalho para a gente ensinar nossas crianças, mas na tradição judaica, um garoto com seus 12 anos de idade, ele já tinha um conhecimento enorme, considerável, da lei, dos mandamentos, da tradição, enfim. Daniel era esse jovem, era esse adolescente. E aí, por esse conhecimento, e por saber que ali se tratava de carnes sacrificadas aos ídolos, de possíveis itens ali que eram proibidos na lei, não, eu não vou tocar nisso aí porque na minha fé, na minha tradição, na minha crença, na minha religião, na religião judaica, isso aí é proibido. Que faz sentido. Só que existe a possibilidade de uma outra leitura aqui. Há a possibilidade de uma outra leitura aqui. Sabe qual? Se a gente prestar bem atenção, o texto diz aqui que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Percebe que tem vinho no meio? E conquanto haja muitos ingredientes, tipos de animais que é rejeitado dentro da lei, do regulamento, da tradição judaica, mas a gente não lê na Bíblia nenhuma restrição em relação ao vinho. Pelo contrário, o vinho é muito bem visto e muito bem-vindo e cultivado na tradição judaica, com exceção dos casos de nazireado. Lembram de Sansão? Quando o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão para dar notícia que ela seria visitada e tal, e conceberia, haveria de conceber, porque ela era estéril, e ela haveria de conceber e dar à luz a Sansão. A narrativa diz, o texto bíblico diz, que Sansão era um nazireu de Deus. E, portanto, o cabelo não podia ser cortado, a barba não podia ser raspada, ele não podia tocar no corpo do morto, nem se aproximar de qualquer morto, de cadáver, ele não podia beber vinho, nem bebida forte. Essa restrição era aos casos de nazireu, casos de nazireado. Mas fora isto, vinho, em outras palavras, está liberado aí entre os judeus. E aí você percebe que o Daniel aqui, ele inclui tudo. Olha, o que vim do rei aí eu não quero nada, nem vinho, nem comida, nem nada. Porque há quem diga, e assim,
não é que há quem diga, a tradição conta, inclusive, que se assentar à mesa para um banquete era sinal também de uma aliança, de um pacto de lealdade. Então, se assentar à mesa do rei para comer da comida do rei e beber da bebida do rei, saborear do cardápio que o rei, da mesa real, que o rei colocava para aqueles rapazes, significava ali um pacto de lealdade. E Daniel parece entender a trama. Daniel parece entender a sutileza e o jogo sujo que está por trás disso. E aí ele diz assim: olha, eu estou aqui, vou ser leal ao rei, vou ser leal, não vou desobedecer, eu vou ser leal ao rei, vou ser leal ao império, só que tem uma coisa: nenhuma lealdade aqui ao império e ao rei substitui a minha lealdade, em primeiro lugar, ao meu Deus. Se eu tiver que escolher entre ser leal ao meu Deus e ser leal ao império, ser leal ao rei, pode ter certeza, eu vou permanecer leal ao meu Deus. Então eu não vou selar esse pacto, porque se eu sentar à mesa e selar o pacto, isso era um ato de traição inominável. Daniel sabia disso, disse: eu não vou selar. E o eunuco ficou preocupado: mas como é que eu vou fazer? Eu não posso, eu tenho uma ordem, eu tenho que cumprir com essa ordem, cabeça vai rolar e não vai ser a minha. Aí Daniel: não, faz o seguinte, faz um teste, testa a gente, depois desse teste você tira as suas conclusões. E aí o eunuco aceitou, topou, não, beleza, então a gente faz, combinado, a gente vai testar. E ao cabo de 10 dias depois do teste, ele viu realmente: rapaz, realmente você tem razão, então vamos fazer assim. Que eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, irmão: esse negócio de falar, o jejum de Daniel, eu não sei onde que esse povo arrumou isso. Eu nunca vi isso. Daniel não pôs jejum nenhum aqui, não tem nenhum jejum de Daniel aqui. Vou fazer o jejum de Daniel. Mas qual? Daniel inventou um tipo de jejum? Isso não existe. Pode ler aí. Pode ler aí. Daniel não inventou um tipo de jejum. Daniel simplesmente ele colocou o propósito de estabelecer uma dieta diferenciada daquela por critérios espirituais da sua própria espiritualidade, da sua própria vida, sua própria relação com Deus. Tem a ver com um novo ritual, um novo jeito de jejuar, um novo modelo de jejum, que agora os crentes ficam aí falando: vamos fazer o jejum de Daniel. Até parece que em Daniel existe um modelo, um jeito, um ritual de jejum que Daniel ensinou e a gente vai fazer igual. Bom, fecha parênteses, deixa para lá. Então, aí nós já estamos no segundo bloco que vai falar para nós dos capítulos 2 ao capítulo 7, sobre o domínio de Deus sobre as nações do mundo. E no capítulo 2, Deus deu a Nabucodonosor um sonho, e vocês já leram isso, conhecem esse sonho que Deus deu a Nabucodonosor. O próprio Deus deu esse sonho a Nabucodonosor. Ele ficou desesperado, porque ele se perturbou com o sonho que teve, mas quando ele acordou, ele não lembrava do que ele tinha sonhado. E aí ele chama os adivinhos, chama aí o pessoal que trabalha com esse negócio de adivinhação de sonho, chama aí. E aí ficou um olhando para a cara do outro: eu sonhei. E os adivinhos: tá bom, você sonhou, então conta o sonho. Não, eu não lembro o sonho, eu quero que vocês adivinhem. Como é que eu vou dar a interpretação do sonho que você nem sabe? Nem você que sonhou não lembra, como é que eu vou saber? E o rei foi ficando enfurecido e foi ficando bravo e mandou uma ordem: mata todo mundo, que essa raça aí não presta não. Aí Daniel ficou sabendo e falou: não, pera, calma, rapaz, não fica assim não, eu vou orar e o Deus dos sonhos há de revelar. E aí Daniel entrou na presença do rei e falou assim: já sei, rei, fica calmo, já sei. Você sonhou com uma estátua, não foi? Foi. Era mesmo, era uma estátua. A cabeça dela era de ouro, não era?
Eita, era mesmo, uma estátua, cabeça de ouro. Diga mais. O peito e os braços de prata. Era ou não era? Era mesmo. Rapaz, esse é bom mesmo. Esse camarada é bom mesmo. E diga mais, a estátua, rei, era uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, a barriga e a coxa era de latão ou de bronze. As pernas eram de ferro e os pés metade de barro e metade de ferro. Foi ou não foi? Rapaz, não é que foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E tem mais uma coisa. Uma pedra sem que fosse atirado por mão nenhuma, uma pedra cortada, caiu sobre o pé da estátua e esmiuçou ela toda. Foi ou não foi? Foi. Mas e agora? O que isso significa? Eu vou dizer para você o que significa agora. Aí Daniel começou. A cabeça de ouro representa o império de Nabucodonosor. Teu império. Você é a cabeça de ouro. Babilônia. Foi de 606 a 538 a.C., período desse império. O poder de Nabucodonosor era absoluto. Ô Nabucodonosor, seu poder é absoluto. Você pode fazer o que você quer. Em Daniel capítulo 5, versículo 19, veja aí na sua Bíblia rapidamente e leia. Eu vou pedir que alguém leia para mim, bem rápido. Capítulo 5, versículo 19, de Daniel. Olha aí, esse é você, Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor, sou eu. Irmão, Nabucodonosor era um rei, um imperador tão poderoso que a Bíblia chega a dizer que ele era rei de reis. Só que, não se esqueçam, Nabucodonosor era rei de reis, mas Jesus é rei dos reis. Diferente. Seu império era uma unidade. Aí você viu também os peitos, né? O peito e os braços da estátua que era de prata, que representa o império inferior ao seu, que é da Média, o império da Média e da Pérsia, de 538 a 330, os medos e os persas. Você viu também o ventre e as coxas de latão, que representam o império inferior em valor, né? Que é o império grego, da Grécia, de 330 ao ano 30 a.C., e você viu também as pernas de ferro. Os pés e os dedos, parte de ferro e parte de barro, representam o Império Romano. E a mistura de ferro com barro nos 10 dedos simboliza ainda outra deterioração deste governo em uma monarquia democrática, onde o monarca executa a vontade de Deus, conforme a gente pode conferir em Daniel, capítulo 2, versículo 41 a 43. Vão marcando as referências aí, porque a gente não vai ter tempo de ler todas as referências. E aí você viu a pedra cortada sem mão, que cai aos pés da imagem, que significa a vinda de Cristo, numa época em que o Império Romano será restaurado e será dada a destruição pelo Senhor do poder gentílico mundial e o estabelecimento do seu próprio reino. Então, no capítulo 3, vamos caminhar aí para frente. No capítulo 2 a gente tem essa estátua, e aí você tem todo um desenho, todo o cenário da história dos impérios, né? No capítulo 3, nós temos a história da estátua que Nabucodonosor mandou construir. Eu li aqui inicialmente o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 18, e os 3 rapazes, Ananias, Misael e Azarias, se recusaram a se dobrar a esta estátua e foram lançados na fornalha e obtiveram o seu livramento da fornalha de fogo. No capítulo 4, nós temos a visão da árvore por Nabucodonosor, sua degradação e restauração, quando Deus resolve, o capítulo 4 também muito conhecido, que Deus humilhou Nabucodonosor e fez ele ir comer capim. Essa história de lobisomem aí, eu não acredito não, mas aqui tem um. Foi comer capim, humilhado pelo próprio Deus, Nabucodonosor. Nos capítulos 5 e 6, nós temos a história pessoal de Daniel sobre Belsazar, o rei Belsazar, e Dário, ou Dario. Alguns falam Dário, outros falam Dario. Eu gosto de falar Dário.
Sobre Belsazar, a interpretação da escrita na parede, capítulo 5, lembram daquela escrita na parede? Outra coisa, o rei está lá e aparece uma mão, escreve na parede, e o rei fica perturbado, e agora ninguém sabe interpretar o que está escrito aí, e aquela loucura toda. E lembraram de Daniel, tem Daniel. E foi ele que no reinado de seu pai sonhou, ficou perturbado, porque não lembrava, sequer lembrava do sonho, e Daniel foi lá, e não só contou o sonho que seu pai tinha sonhado, quando ele não lembrava mais, como deu interpretação. Traz ele aqui. Daniel chegou lá, eu sei que foi, você viu escrito ali, isso aí que está escrito aí é Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ô rei, contou Deus o teu reino. Deixa eu usar a expressão da galera de hoje, já era. A casa caiu para você, ô Belsazar. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Contou Deus o teu reino. Passou. Capítulo 5, né? Muito conhecido essa história. No capítulo 6, nós temos também um capítulo muito conhecido, que é aquela narrativa da conspiração contra Daniel, que Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, e eles fizeram uma trama lá para poder pegar Daniel. Você vê, né? Um homem que não tinha mancha, como é que a gente vai pegar esse cara? Não tem. Você já andou observando aqui se ele anda cantando a mulher dos outros aqui? Não, rapaz, nem faz isso não. E você já andou observando aí se ele anda roubando? Não, também não. Esse homem é íntegro. Pensa num homem íntegro, é esse homem. O que a gente faz? A única coisa que a gente tem aqui é que ele ora muito. Mas como é que a gente vai fazer com o homem que... Qual é o problema de orar muito? A gente tem que inventar uma história. Inventa que não pode pedir nada a ninguém aqui, a Deus nenhum, durante 30 dias, que não seja para o rei. E aí, como ele ora, está orando não é para o rei, está orando é para o Deus dele, pronto, ele vai cair na cilada. Dito e feito. Não teve problema, Daniel estava lá orando. Daniel foi para a cova dos leões. O rei perdeu o sono, ficou perturbado à noite, não via a hora do dia amanhecer. Quando o dia amanhecer, ele chegou na cova dos leões e gritou: vive, ó Deus de Daniel, que o Deus a quem tu serve pode te livrar da boca dos leões. E Daniel gritou lá embaixo: vive, ó rei, que o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. E aí você tem no capítulo 7 a visão das 4 bestas, e este capítulo trata do mesmo tema do segundo, capítulo 2, que nós acabamos de ver aqui, e com algumas diferenças, né? É que no capítulo 2, os impérios são vistos sob o ponto de vista político em relação à degeneração quanto à forma de governo. Já que no capítulo 7, eles são vistos sob o ponto de vista moral com relação ao seu caráter feroz e destrutivo, como exprime pela simbolização de bestas ferozes. E aí nós temos a interpretação que pode ser da seguinte forma: o leão representa o império de Nabucodonosor, e o versículo 4 do capítulo 7 pode ter referência à experiência de Nabucodonosor, conforme o capítulo 4, 16 a 34. O urso simboliza o império medo-persa. O levantamento de um lado significa a força superior do império persa, e as 3 costelas em sua boca representam 3 reinos que este império subjugava, que era a Lídia, o Egito e a Babilônia. O leopardo representa o império da Grécia. As asas significam a rapidez de suas conquistas, as 4 cabeças significam as 4 divisões em que foi dividido o império depois da morte do governador, e a besta não descrita representa o império romano forte e terrível. Os 10 chifres significam os 10 reinos, em que será dividido nos últimos dias. Destes chifres sai outro, que é o anticristo. Os dias destes 10 reinos testemunharão a vinda de Cristo com poder que destruirá esse grande sistema mundial. E aí nós precisamos ler esse capítulo 7 e essas visões aqui, paralelo com os capítulos 13 e 19 do livro do Apocalipse. Eles devem ser lidos em conexão com isso. E aí nós temos o último bloco, que é do capítulo 8 ao capítulo 12. Nesse bloco dos capítulo 8 ao capítulo 12 de Daniel, nós temos as visões de Daniel com relação ao gentio, ou seja, com relação aos destinos do povo de Deus. E aí, de novo, a visão do carneiro, novas visões, a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8. Uma breve interpretação:
poderíamos ter o seguinte: o carneiro bicórne representa o império da Média e da Pérsia. O bode significa o império grego que destruiu a Média e a Pérsia. O chifre notável entre os olhos do bode representa Alexandre Magno, governante do império grego. Os 4 chifres que surgiram depois da queda do grande chifre representam as 4 divisões do império de Alexandre após a sua morte. É interessante pensar que alguns eruditos creem que as predições referentes ao primeiro chifre foram cumpridas por um rei sírio chamado Antíoco Epifânio, que na sua feroz perseguição contra os judeus, contaminou o santuário e procurou abolir a religião judaica. Outros, por sua vez, afirmam que o fator tempo mencionado nos versículos 17, 19 e 23 leva o cumprimento da profecia até o fim do tempo, quando o anticristo, o qual Antíoco não passa de uma sombra, aparecerá. No período que o anticristo aparecerá. Depois, no capítulo 9, nós temos aí as 70 semanas de Daniel, e esse capítulo, irmãos, é um capítulo que eu, sinceramente, tenho muita dificuldade. Porque tem um monte de... é uma matemática aqui, e eu me lembro da minha adolescência, nos anos 80 e 90, mais precisamente dos anos 90, que estava saindo códigos de barras no supermercado, e aí fazia aquelas contas, lembram? Aquelas contas que fazia nos códigos de barras, e dizia: irmão, 666, cuidado, olha bem aí, não compre esses produtos, porque senão você vai levar a marca da besta para a sua casa. E aí tinha toda uma conta que se fazia. Então, essas 70 semanas de Daniel é muito discutida, muito debatida, né, nos espaços teológicos, né, nos seminários de teologia, quando o assunto é escatologia. E aí, assim, deixa eu falar aqui rapidamente, porque eu sou péssimo em matemática. Vocês conhecem alguém ruim de matemática? Multiplica por 10, vai dar eu. Eu sou horrível em matemática. Mas assim, grosso modo, essas 70 semanas de Daniel aqui discutem os teólogos que 69 semanas já se cumpriram. Falta, então, uma semana ainda para cumprir as 70 semanas. Só que da 69ª, olha aí, obrigado, viu? Está vendo como que eu sou ruim? Não sou ruim não, sou bom. 69ª até a 70ª, falei certo? Até a 70ª semana há um espaço. E esse espaço não é contado dentro da questão de Israel. E aí os estudiosos dizem, os teólogos dizem, que esse espaço é preenchido pela era da igreja. E fato é que falta ainda uma semana. E aí é dentro desta uma semana que falta, e aí nós estamos dentro desses, segundo os teólogos, nós estamos dentro desse espaço, preenchendo esse espaço que é chamado a era da igreja. Dentro dessa uma semana que ainda falta para completar as 70 semanas de Daniel, é que nascem as inúmeras, as várias teorias escatológicas, como pré-tribulacionismo, por exemplo, que prega que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, porque essa uma semana que falta são 7 anos, que eles falam que são 7 anos e dividido em 2 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E é dentro desse período, segundo, estou colocando aqui, irmãos, segundo os estudos, segundo os teólogos, os escatólogos, que especulam essa questão da grande tribulação e que se encaixa, é aqui que eles dizem encaixar todo o texto do Apocalipse, se encaixa aí o juízo de Deus, a ira de Deus, se encaixa dentro desse período, que é dividido aí. Então, é daí que surge as várias teorias, como pré-tribulacionismo, como já mencionei, que prega que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Aí tem uma outra teoria que diz, não, é a mid-tribulacionista, que diz, ele vai voltar durante, a igreja vai entrar na grande tribulação, e no meio desse fervo todo, Jesus arrebata a igreja.
Aí tem uma outra teoria, que são os pós-tribulacionistas. Dizem, não tem nada de pré nem de mid, não. A igreja vai entrar e vai passar por toda a tribulação. A igreja vai ser esmagada. E aí Jesus vem e arrebata a igreja. Bom, eu não estou aqui para defender teoria A, B ou C, tá? Eu tenho as minhas, como é que eu falo? Não é convicções, não, porque eu também não tenho convicção, não. Eu tenho as minhas ideias, mas também não vou falar. Porque senão... Então, assim, existem várias escolas, vários pensamentos e várias teorias em relação a isso. Então, o capítulo... Eu estou só fazendo esse comentário aqui para os irmãos, para vocês entenderem que esse é o capítulo 9, 70 semanas de Daniel, com todas essas discussões e essas contas, inclusive nos anos 80 e 90, em cima dessas contas, dessas matemáticas que se fizeram, que muita gente andou falando bobagem, marcando a data de Jesus voltar, marcando, Jesus vai voltar em tal ano. Teve um pastor nos anos 90 que gravou até um disco, lembra que eles discam vinil? Gravou até um disco dizendo assim, irmão, Jesus não me falou o dia, e nem me falou o mês, nem me falou a semana que ele vai voltar, mas ele me falou o ano, o irmão dizendo. O ano que ele vai voltar é 1999. Ele disse lá no disco. Então, você teve muita gente que andou falando bobagem em cima de conta, fazendo conta aqui, conta ali, tal. Então, se for assim, irmão, se essa conta tiver assim, a matemática então o ano de Jesus voltar é tal. Então, Jesus vai voltar no ano 2000. Então, enfim, caíram todas por terra, porque não é bem assim que funciona. A última visão de Daniel, e a gente vai fechando aqui esse resumão do livro do profeta Daniel, a visão das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, e a última visão de Daniel vai do capítulo 10 ao capítulo 12, que é o último capítulo. Esses capítulos contêm uma história profética do povo escolhido de Deus, desde o tempo de Dário até a vinda do Messias. Vamos rapidamente aqui aos conteúdos, ou ao conteúdo destes capítulos. Capítulo 10, nós temos a visão de Daniel da glória do Senhor. Depois nós temos as guerras entre duas das 4 divisões do Império de Alexandre, Egito e Síria, o reino do sul e o do norte, que está no capítulo 11, versículo 1 a 20. A Palestina teve certa relação com as lutas entre esses países, porque ela estava entre eles. Depois nós temos uma descrição profética, e Antíoco Epifânio, o grande perseguidor sírio dos judeus, que é um tipo do anticristo, em Daniel capítulo 11, versículo 21 a 35. Depois Daniel deixa de lado essa coisa do Antíoco, o tipo, para ver o anticristo como o antítipo, e descreve este último nos capítulos 11, versículo 36 ao 45. Depois nós temos a grande tribulação e a libertação do povo judeu, no capítulo 12, versículo 1, a ressurreição, no capítulo 12, versículo 2 e 3, e por último, a última mensagem de Daniel, capítulo 12, versículo 4 a 13, declara que as palavras que tem escrito estão cerradas e seladas até o tempo do fim, a saber, as visões não encontrarão sua interpretação completa até o fim da época, e as profecias que escreveu não eram para ele, mas para aqueles que viveriam no tempo do fim, quando os sábios, isto é, os que tiverem sabedoria espiritual, entenderiam. As instruções de Daniel contrastam com as que João recebeu no Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Vamos ver lá? Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Qual é a grande mensagem? Deus é Senhor da história. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. E se você está perguntando, Deus até quando? Até quando veremos entrar império, sair império, entrar político, sair político? Até quando veremos as estruturas se corromperem? Até quando veremos o mundo caminhando de mal a pior? Até quando? A mensagem de Daniel é, Deus disse a Daniel, tu, porém, Daniel,
vai até o fim. A mensagem é esta: Deus é Senhor da história e tu, Daniel, vá até o fim. Vá até o fim. E aí, a última parte aqui, a segunda parte, o segundo momento aqui da minha fala, que eu já não tenho mais tanto tempo assim, alguns minutinhos, 7 minutos apenas, que seria, eu queria compartilhar, na verdade, aqui o texto que eu li, uma reflexão do texto que eu li entre os 14 a 18 de Daniel capítulo 3, para nós refletirmos aqui hoje à noite, diante de tudo isso. Nós fizemos aqui um resumo do resumo, uma leitura assim bem superficial, um resumão, né, do livro de Daniel. E no meio de tudo isso que a gente viu aqui, que a gente leu e tal, as referências que a gente conferiu, qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser o meu comportamento hoje? Nós lemos aqui no começo do livro do profeta Daniel que o objetivo fundamental do império é os jovens. Ele dá uma ordem para que seja levado dos filhos de Israel, os jovens. Ele quer trazer os jovens para investir pesado nesses jovens. Eles vão aprender a linguagem dos caldeus, eles vão aprender a cultura dos caldeus. E depois de passar por esta faculdade, de serem educados, 3 anos eles passariam por essa faculdade, por essa educação do império, proposto pelo império da Babilônia. Agora eles serão instrumentalizados e usados para o nosso fim e para o nosso objetivo. Que se a gente comparar a Babilônia de Daniel com os dias de hoje, o mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, contaminado, terrivelmente contaminado, a proposta não é diferente, a proposta é a mesma. Satanás tem jogado pesado as estruturas de poder, as ideologias políticas, sejam elas de esquerda ou de direita, irmão. Em nome de Jesus, pare com esse negócio de endeusar a direita é de Deus e a esquerda é do diabo, porque isso não existe. Tanto faz ser esquerda ou ser direita. Não, mas é conservador. Deixa eu ficar quieto. Tanto faz ser de um lado ou de outro. Todas as ideologias políticas, seja esquerda ou seja direita, deixa eu frisar bem isso aqui, não tem compromisso nenhum com o reino e não tem compromisso nenhum com o evangelho. Nenhum. Pode ter lá uma coisa ou outra lá que de repente bate com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente professa, da nossa fé. Mas nenhum, seja esquerda ou direita, nenhuma ideologia tem vínculo com o reino de Deus, tem conexão com o evangelho. Essa missão Deus não deu aos partidos políticos. Esta missão Deus não deu às instituições. Esta missão Deus deu à igreja. E a igreja não pode negociar esta sua missão. E nós temos visto isso de forma horrorosa, horrível. Qual é a nossa postura? Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser a nossa resposta? Que resposta nós vamos dar à nossa realidade? Que tipo de testemunho? Eu quero dizer isso aqui, eu quero fazer essas perguntas. Eu quero terminar minha reflexão com essas perguntas. Que tipo de testemunho você vai dar para a sua realidade? Que tipo de testemunho nós temos dado? Que tipo de cristianismo nós temos apresentado? Esses pastores aí, que querem ser porta-voz da igreja e do evangelho, atolados até o pescoço em escândalos, tanto políticos como morais, como religiosos. A igreja não pode se calar diante disso. Nós não temos compromisso nenhum com essa gente. Nosso compromisso é com o evangelho, com os valores do reino. Ah, mas o exemplo está aqui, Daniel. Está aqui, Daniel. Você vê que Daniel sofreu retaliação? Sofreu. Você vê que Daniel foi vítima de uma conspiração? Foi parar na cova dos leões? Foi. Você viu que os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, também foram vítimas lá de acusações e disseram que... acusação não, na verdade eles estavam falando a verdade. Não vou me prostrar mesmo à estátua que o rei levantou. E foram parar na fornalha. Só que vocês podem prestar atenção que em todo tempo e em todo momento Daniel alcançou graça diante de Dário, diante de Belsazar, diante de Nabucodonosor, alcançou graça.
Daniel foi o adolescente que entrou no império com seus 14, 15 anos, foi até os seus 80 ou mais. Ele viu levantar império e cair império. Ele viu levantar rei e cair rei. E ele permaneceu de pé, firme diante de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Está para vir uma onda de perseguição contra a igreja, perseguição entre aspas contra a igreja. Eu digo por que eu digo entre aspas? Porque uma coisa é a igreja ser perseguida por causa do evangelho. Outra coisa é a igreja ser envergonhada por causa do seu péssimo testemunho. Está para vir uma perseguição, entre aspas, contra a igreja, mas não é por causa do evangelho, não, é por causa do péssimo testemunho de gente sem escrúpulos, que usa o evangelho, que usa a palavra de Deus, que quer instrumentalizar o evangelho para os seus fins políticos e seus interesses pessoais, defesa de sua própria família, e usando discurso conservador, dizendo que é para a igreja, para amparar as famílias, e é tudo mentira, e Deus sabe disso. E o Deus de Daniel, que revela o oculto e o escondido, que foi Daniel quem usou essas expressões. O Deus que revela o oculto e o escondido vai arrancar a máscara desses fanfarrões da fé, vai arrancar a máscara desses patifes e canalhas do evangelho, que estão manipulando a igreja e querendo manipular o evangelho de Deus para os seus fins próprios, para o benefício próprio. O Deus de Daniel não mudou, ele continua o mesmo. E então, eu termino aqui dizendo 3 coisas fundamentais a respeito desses 3 rapazes aqui, Ananias, Misael e Azarias. Eles se conhecem e têm caráter. Ananias, Misael e Azarias, em primeiro lugar, eles se conhecem e têm caráter. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe, ou seja, todo mundo lá, sabia da farsa. Todo mundo sabia da farsa daquela estátua. Todo mundo sabia. Porque, olha bem, tanta coisa. A estátua do Nabucodonosor na verdade, uma ação, uma atitude, fruto de uma ação, de uma atitude típica de um governo que não tem o que fazer. Porque tanta coisa para fazer, o cara constrói uma estátua para ele. E chama todo mundo para vir adorar. E todo mundo vai. E todo mundo sabe que aquilo é uma farsa. Todo mundo sabe que aquilo perdão a expressão, é uma palhaçada, mas todo mundo quer ficar bonito para sair na foto e postar no Facebook. É claro que não tinha Facebook lá, mas só contextualizando. Aí tem 3 rapazes lá que dizem assim, a gente não vai não. Mas está todo mundo indo, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo vai adorar, mas eu não sou todo mundo. Ananias, Misael e Azarias. Qual é a resposta deles? Está aqui, versículo de número 17. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não vamos te responder. Não necessitamos te responder. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode. Agora, se Ele não nos livrar, fica você sabendo também, ó rei, que nós não adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Segunda coisa que eu quero falar aqui, ninguém entra na fornalha sozinho, eles têm amigos. Ninguém entra na fornalha sozinho, eles têm amigos. A pergunta é, com quem você anda? Com quem você conversa? Com quem você compartilha a sua vida? Quem é seu amigo? Quem é seu mentor? Com quem você ora junto? Quem são as suas influências, os seus influenciadores? Quem é que tem te influenciado? Porque eu te digo, entrar na fornalha sozinho é uma coisa, mas entrar na fornalha com mais 2 é outra coisa. Porque essa matemática modéstia à parte, eu consigo fazer. 2 mais 1 são 3. Mais 3 na fornalha são 4. Porque o 4º homem da fornalha estava lá. Não foram 3, foram 3, mas eu vejo 4 andando no meio da fornalha para lá e para cá. E o 4º tem a semelhança do Filho dos Deuses. 3, e eu termino. O que esses jovens pensam e o que eles sabem a respeito de Deus. O que eles pensam e o que eles sabem a respeito de Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso. A resposta de Ananias, Misael e Azarias é a seguinte: ó rei, nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. Porque o Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, vocês conseguem compreender isso aqui?
Consegue compreender aqui que não é uma questão se vai ou não ter livramento. O Ananias, Misael e Azarias não está igual a alguns crentes de hoje assim, Deus tem que me dar milagre, que se Deus não me der, Deus tem que fazer. Bate o pé, irmão, decreta, determina. Não, o Ananias, o Misael e Azarias não está pegado com isso. O Ananias, o Misael e Azarias, eles dizem assim, o Deus aqui nós servimos, ele pode livrar. Mas a questão não é essa, se ele vai ou não vai livrar. A questão é que ele livrando ou não, independente do resultado, a gente não vai adorar a sua estátua. Se ele nos livrar, nós não vamos adorar. E se ele não nos livrar, a gente morre tostado na fornalha, mas a gente não adora. É essa a mensagem. O que é que sustenta a vida desses jovens? Porque aqui nós temos duas interpretações, né? Uma pentecostal e outra calvinista. Eu sou pentecostal, mas não concordo com nenhuma das duas. O pentecostal diz assim, não, irmão, que a gente vai passar por cima, se o mar não abrir, tem até o hino que a gente canta, se o mar não abrir, a gente passa por cima. Então passa que eu quero ver, se afundar. Não é igual a história lá de Satanás, do diabo tentando Jesus, pula lá embaixo, que está escrito, os anjos vão receber a ordem a teu respeito. Jesus foi lá pular, para ver, para testar. E o que Jesus disse ao diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Aí fica um monte de crente, não, se do amar não abrir, eu passo por cima, porque a gente entra na fornalha mesmo, entra. Agora entra, né? Você já sabe o final da história. Qualquer um entra. Quero ver aqui. Aqui eles não sabiam se ia ter ou não livramento. A palavra é dele, não é Nilson que está falando, não. São eles mesmos que estão falando aqui. Ó. O Deus a quem servimos, ele pode livrar. Se ele quiser, ele pode livrar. Agora, se ele não livrar, fica sabendo que a gente não vai adorar a imagem que você levantou, ó rei. E aí temos um outro lado, que é o lado calvinista. Não, Deus, na sua onisciência, já predestinou um grupinho, esse grupo vai ser salvo, que é a elitezinha de Jeová, e esse grupo aqui está danado mesmo, está condenado, e vai para o inferno e acabou. Eu não acredito. O que sustenta a vida desses jovens não é a possibilidade milagreira, tampouco um desígnio desumano e estúpido de uma divindade qualquer que brinca com as coisas. O que sustenta a vida desses rapazes é que, apesar dele não nos livrar, e se ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar ao império, nós não vamos adorar a tua imagem. Que tipo de conceito é a pergunta que eu faço hoje? Que tipo de caráter, que tipo de cristianismo nós temos transmitido para esta sociedade? Quem é Deus para você, meu irmão, minha irmã? Qual é a ideia que você tem a respeito de Deus? Eu quero dizer aqui hoje à noite, o Brasil precisa conhecer uma igreja séria, que leva a Deus a sério e que tem compromisso verdadeiro com um Deus sério. Que Deus nos ajude. No meio desta situação toda que nós enfrentamos, dessa Babilônia pós-moderna, sejamos um Daniel, um Ananias, um Misael e um Azarias.